Fala pessoal, Carlos falando, tudo bem com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje é uma atualização da carteira de fundos imobiliários. Eu incluí alguns fundos imobiliários de tijolo na carteira para poder tentar pegar essa subida que está tendo agora com o favorecimento da renda variável. A gente sabe que a Selic está em vias de começar a descer e quando a Selic cai, a bolsa sobe e os fundos imobiliários não são diferentes, né? Isso aqui é um tipo de investimento de renda variável. Então a gente já está vendo uma valorização aí dos fundos imobiliários de tijolo, principalmente, ultimamente, né? Eles estão ficando caros, estão ficando muito valorizados e numa tentativa de fazer um equilíbrio da carteira de fundos imobiliários, eu acabei sacrificando um dos fiagros que eu tinha na carteira, que foi o VGIA 11. Eu fiz um vídeo sobre isso, fiz uma análise de risco da carteira, né? Comparei ele com o XPCA, que é um outro fiagro que eu tenho. Precisava sacrificar um dos dois, acabei optando pelo VGIA. Vou deixar um card desse vídeo aqui para vocês, um vídeo muito bacana. Eu fiz uma análise da carteira de CRAs, do risco de cada um, enfim. E aí eu optei por sacrificar o VGIA e desloquei esses recursos para a compra de fundos de tijolo. Então, fazendo isso, eu consegui essa posição que a gente está vendo aqui atualmente. Eu tenho 25% em fundos de tijolo, 60% em fundos de papel. Vou fazer um outro giro de carteira mais para frente. Possivelmente vou sacrificar um outro fundo de papel e vou deslocar ele para tijolo para dar mais equilíbrio nisso daqui. Ainda não sei qual fundo eu vou sacrificar, mas eu faço um vídeo para vocês poderem acompanhar aí qual foi o raciocínio e tudo mais. Bom, fato é que isso aqui é o que eu tenho no momento, tá? Então, eu tenho no momento 3 fundos imobiliários de tijolo. Então, deixa eu mostrar para vocês quais foram esses fundos imobiliários. O primeiro deles é o TRXF11, é um fundo imobiliário de renda urbana, tá? Esse fundo ele investe em imóveis para serem alugados principalmente para empresas do varejo, tá? É um excelente fundo imobiliário. A cotação dele atualmente está R$ 109,26. O dividend yield dele nos últimos 12 meses está 9,65. Repara que o P sobre VP dele já está deslocado. Por quê? A gente sabe muito bem que o P sobre VP ele dá para a gente aí uma referência do caro ou barato de um fundo imobiliário. Se está no 1 ou nas imediações do 1, ele está no preço justo. Muito abaixo do 1, ele está barato. Muito acima do 1, ele está caro. Com uma observação. Eu, pessoalmente, não confio muito no P sobre VP para fundos de tijolo. Eu olho mais isso daqui para fundo de papel. Por quê? O P sobre VP é o preço sobre o valor patrimonial. Então, para você ver o valor patrimonial, você tem que ter uma equipe que faz uma análise dos imóveis. Quanto aquele imóvel está valendo hoje? Isso é um trabalho criterioso, é um trabalho que demora. Não é à toa que ele é feito de 2 em 2 anos, de 1 em 1 ano, de 3 em 3 anos. Não tem uma regra geral, tá? Mas ele tem uma janela de tempo um pouco longa. Então, o valor patrimonial que a gente está vendo hoje de um determinado imóvel foi o que foi apresentado por uma equipe que fez essa avaliação, talvez há mais de um ano atrás, cara. Então, talvez esse imóvel já tenha valorizado, tá? Não seja mais aquele valor, possivelmente foi isso que aconteceu, e esse P sobre VP que a gente está vendo, ele está distorcido. Então, isso daqui é subjetivo. Eu tenho essa visão, tá, gente? Ele é mais subjetivo para fundo de tijolo. Portanto, eu não confio muito nesse indicador, mas eu olho ele também, em conjunto com outros, tá certo? Fato é que o P sobre VP dele está 1,06. Quem for entrar agora, talvez, né, já esteja comprando ele caro, né? Não vai comprar nem no preço justo nem barato. A liquidez diária dele é mais de 4 milhões de reais, portanto excelente. Rentabilidade dele nos últimos 12 meses, olha que maravilha. Ele subiu mais de 22%. Deixa eu pegar outros indicadores aqui para a gente dar uma olhada. Ó. Mais de 11 milhões de cotas emitidas aí. Valor patrimonial de mais de 1 bilhão de reais, portanto é um fundo gigante. Né? Número de cotistas, mais de 94 mil investidores. E o último rendimento dele foi 90 centavos. Tá? Se a gente olhar ó, essa tabelinha aqui de retorno do investimento,
Vamos olhar só de um ano para cá, né, que a gente está dando mais atenção ao fundo de tijolo agora, então vou pegar de um ano para cá. Repara que ele tem uma rentabilidade real. O que significa isso? Acima da inflação, já descontada a inflação, tá? De 18,64% acima da inflação, apenas em um ano. Se a gente for pegar uma janelinha aqui de 3 meses, quase 10% aqui, ó, 9,38% acima da inflação. Então, quer dizer, está valorizando muito e a gente vai ver isso com fundos de tijolo daqui para frente, tá? A gente percebe, ó, que nos últimos 2 anos, mais ou menos aqui, ó, de julho de 2022 para frente, ele já começou a bater o CDI, né? Então está acima do CDI aí, é mais uma indicação desse efeito. Se a gente acrescentar o IPCA, que é o gráfico azul, a gente percebe que mais ou menos de julho para cá, julho de 2022 para cá, ele já começou a bater tanto a inflação quanto o CDI, tá? Bom, mas o que a gente pode pegar aqui de informação? Vamos ver com relação a dividendos. Repara, gente, essa é uma das maiores vantagens de investir em fundo de tijolo, é a previsibilidade de renta de dividendos. A gente percebe que é quase uma régua isso aqui, tá? Ó, ele é muito estável, né? Porque são aluguéis. É fácil você ter uma previsibilidade dos dividendos. Então ele tem um dividend yield atual de 9,65%, né? E um médio aí nos últimos 5 anos de 7,44%. Bom, deixa eu dar uma olhada rápida aqui no relatório gerencial dele com vocês. Repara que ele tem 66% em imóvel, né? É próprio, né? 25% em TRXB11, são imóveis que ele não é dono, mas tem uma participação. Tem um pouquinho de renda fixa, fundos imobiliários e CRIs, tá? 94%, mais de 94% é locado para varejo e 5% para imóveis logísticos. Então, por isso é que ele é conhecido aí como um fundo de tijolo do varejo, né? Nós temos aqui a segmentação de atuação do inquilino, é 35% varejo, 52% atacadista e casa e construção 11,81%. Tipo de contrato, olha só que beleza, gente, 97% atípico. Contrato atípico é aquele que dá mais segurança para o fundo imobiliário e para o investidor. Se o cara quiser romper o contrato de locação no meio do caminho, antes do vencimento, ele paga multas altíssimas, tá? Então é sempre bom ter contratos atípicos. Olha só, clientes, 50% está na mão aí do açaí, né? Locado aí para o açaí. Pão de Açúcar, 23%, Leroy Merlin, Grupo Mateus, Extra, Carrefour, ou seja, só clientes de peso, tá? Deixa eu ver uma outra informação para mostrar aqui para vocês, ó. Repare que ele tem atualmente 36 imóveis em que ele é o proprietário / locador direto, que são esses aqui, né? 16 para o Pão de Açúcar, 9 para o Açaí, 3 para o Extra e por aí vai. E tem mais 17 que ele tem participação indireta, que são 13 lojas alocadas para o Açaí e 4 lojas para o Pão de Açúcar. Então, esse foi o primeiro fundo que entrou aí na carteira de fundo imobiliário de tijolo. O próximo é o ALZR11. Deixa eu abrir os indicadores para a gente dar uma olhada. O ALZR11 ele é um excelente fundo, também é um fundo urbano, tá? Ele tem menos imóveis do que o TRXF, mas são imóveis de qualidade. Repara que o preço da cota é R$ 116,74 atualmente. Ele está com dividend yield aí de 12,33%. O P sobre VP dele já está bastante deslocado, está 1,10, mas é aquilo que eu falei para vocês, você tem que analisar isso com outros indicadores e por isso é que você tem que se habituar a ler o relatório gerencial. Liquidez diária de 1,76 milhões, valorização de quase 13% no último ano, muito boa, né? Outros indicadores dele aqui, ó, mais de 6 milhões, quase 7 milhões de cotas emitidas, mais de 120 mil investidores, 82 centavos no último rendimento que ele pagou,
Valor patrimonial, 734 milhões de reais. Olha só a rentabilidade dele, que maravilha, rentabilidade real, né? No último ano, quase 9% acima da inflação, rentabilidade muito boa. Aqui, ó, aquela simulação que a gente pode fazer, repara que se eu pegar ó, os últimos 2 anos, se você olhar, ele perdeu para o CDI, né? Se a gente acrescentar a inflação aqui, ó, ele praticamente perdeu para a inflação também. Mas se você olhar no médio e longo prazo, 5 anos, ele ganhou de todos eles, tá? Por quê? Porque são investimentos de médio e longo prazo, tá, galera? Fundo imobiliário de tijolo, né, fundo de qualidade, de CRI também, não é para você ficar fazendo trade. São fundos para você investir aí para ter uma renda mensal no longo prazo, beleza? Deixa eu ver se eu consigo outras informações aqui. Olha, com relação aos dividendos, né? A gente vê aqui que é bem previsível, tá certo? Você não tem grandes sustos aqui. Tem uma barra aqui gigante, mas deve ter sido algum imóvel que ele vendeu e repassou o rendimento para os cotistas. Mas no geral é isso aqui, ó. Deixa eu botar um ano para a gente ver, ó. Olha lá, uma coisa muito previsível, tá? Então, o dividend yield médio aí nos últimos 5 anos de 7,25%, e o atual 12,33%, beleza? O relatório gerencial dele, que eu destaquei aqui para gente, é o seguinte. Está com uma vacância zerada, tá vendo aqui, ó? Portfólio 100% ocupado por contratos atípicos, né? Contratos atípicos é aquele que eu acabei de falar para vocês, são contratos que favorecem muito o fundo imobiliário. Olha só o peso dos clientes, galera. Globo, DASA, BRF, Sky, Balduco, Atento, DuPont, Fensa, enfim, são excelentes clientes, tá? Os imóveis estão todos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, assim, excelente fundo imobiliário. Leia o relatório gerencial com calma depois, que vocês vão literalmente se apaixonar por esse fundo. Não estou recomendando nada, porque aqui eu não recomendo nada. Estou apenas falando o que eu estou fazendo no mercado financeiro. Faz a tua análise, se você gostar, você coloca o teu dinheiro lá, tá? Então esse foi o segundo fundo que compôs a carteira de tijolo, a minha carteira de fundo imobiliário de tijolo. O terceiro é um fundo logístico, um dos gigantes aí da logística, que é o BTLG11. O BTLG11 ele é um fundo que está custando hoje R$ 104,23 nesse momento da gravação do vídeo. Dividend yield aí nos últimos 12 meses de 8,55%. P sobre VP dele também descontado, você está vendo que descontado não, deslocado, né? Já passou da época de comprar esses fundos com tijolo, com desconto. Então, assim, todos eles a gente vai ver isso daqui para frente. P sobre VP maior do que 1, tá? Liquidez dele, olha a liquidez diária desse fundo, gente, 7,6 milhões de reais, negocia pra caramba. Valorização aí nos últimos 12 meses de quase 18%, né? Então, assim, maravilha. Vamos pegar mais indicadores aqui, ó. Cotas emitidas mais de 21 milhões, tá com uma vacância baixíssima aí, né? Pode ser que isso daqui esteja desatualizado, só que a gente tem que buscar lá no relatório gerencial depois, mas 2% é uma vacância muito baixa. Geralmente a vacância dele é em torno de 4, 5%, tá excelente, não tem problema nenhum. Número de cotistas, investidores, mais de 216 mil. O último rendimento que ele pagou aí foi 74 centavos por cota. Valor patrimonial dele de mais de 2 bilhões de reais. Portanto, é um fundo gigante. Tá? Rentabilidade dele real, mais de 11% no último ano. Nos últimos 3 meses, se a gente for pegar os 3 meses, 14%. Isso acima da inflação. Olha aqui, ó, aquela simulação que a gente faz, ó. Se você for pegar ele nos últimos 5 anos, repara que ele ganha de lavada do CDI, tá? Se a gente for incluir aqui o IPCA, ó, mesma coisa, tá vendo? Tá disparado, então assim, fundo de muita qualidade, muito cotado aí no mercado. Deixa eu ver mais o que a gente pode destacar aqui, dividendos. Olha aí, ó. Olha que coisa linda o quadro de dividendos dele. Tá certo, gente? Subindo ascendente, né? E aqui muito estabilizado, ó. Muito estabilizado, tá? Atual 8,55, a média nos 5 anos
é de 6,52%. Então, relatório gerencial dele, o que eu destaquei? São imóveis, tá? A no máximo 60 quilômetros de São Paulo, o que facilita muito para escoar as entregas, né? Quando você compra alguma coisa pela internet, você quer receber rápido. E essas empresas, Mercado Livre, Shopee, elas alugam esses galpões, tá certo? Colocam as mercadorias lá e quando você compra alguma coisa pela internet, essas mercadorias saem de lá, desses galpões. Então é por isso que é importante eles estarem próximos dos grandes centros, né? E aqui a gente vê que a maioria deles está a 30 quilômetros ali de São Paulo. Então isso é muito bom, tá? Isso dá uma vantagem estratégica muito grande para o fundo. Olha só os imóveis. Ele coloca fotos aqui para a gente ver, ó. São imóveis gigantescos, imóveis novos, excelentes, tá certo? É um portfólio assim de excelente qualidade, de primeira linha. A gente sabe que o BTG aí, se não é o maior, é um dos maiores bancos de investimento da América Latina. Então, quer dizer, é um fundo imobiliário que tem uma empresa sólida, gigantesca por trás. Então, gente, moral da história. Eu escolhi esses 3 fundos aí para compor a carteira. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho atualmente na minha plataforma, né? Eu tenho 10 cotas do LZR, tem o valor investido, né? O último preço 116,74, o custo médio 114,72, quer dizer, entrei tarde, mas ainda estou aí com a vantagem, né? Peguei uma pequena valorizaçãozinha aí. Olha só o gráfico dele, se a gente pegar os últimos 5 dias para cima, né? Se a gente pegar aí o último mês, olha lá, a esticada que ele deu para cima, tá certo? Com relação a dividendos, como eu comecei a investir nele há pouco tempo, eu ainda não peguei muitos dividendos, então proventos R$ 5,71 até o presente momento. Se eu pegar o segundo fundo imobiliário aqui, que é o BTLG, valor investido, também tenho 10 cotas dele atualmente, custo médio, último preço. Se a gente for pegar aqui, ó, o gráfico, né? Últimos 5 dias, olha só a esticada que ele deu para cima, né? Se a gente for pegar o último mês, olha lá, ó, a valorização maravilhosa que ele está pegando. Com relação a dividendos, também peguei poucos proventos, né? Comecei a investir nele agora, em abril, tá vendo aqui, ó. Então, R$ 11,10. E, para finalizar, o último fundo é o TRXF, também 10 cotas, valor investido, custo médio, último preço. Já peguei valorização aí, né? Entrei atrasado, mas consegui pegar ainda alguma valorização. Então, gráfico nos últimos 5 dias aí, ó. Todos eles, está vendo? Estão subindo, né? Renda variável é o momento da renda variável, né? Aí, bom, dividendos R$ 10,20, estou investindo nele desde o dia 31 de março de 2023. Bom, galera, esse foi o vídeo. Se te ajudou, se te elucidou de alguma maneira, não esquece de deixar o seu like, se inscrever. Isso me ajuda muito. Você não paga nada para fazer isso. Você gasta segundos para se inscrever, segundos para dar um like. É de graça, não te atrapalha em nada. Você ajuda pra caramba o canal, me ajuda a beça, tá? Porque me incentiva a continuar fazendo vídeo de qualidade, mas só faz isso se o vídeo te ajudou ou te agregou de alguma maneira. Te agradeço pela tua atenção, pela tua audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo, gente. Bons investimentos!